Um processo agêntico representa uma sequência de tarefas que devem ser executadas para alcançar um resultado específico. Essas tarefas podem envolver interações com usuários, agentes de inteligência artificial e ferramentas externas. Esses processos são organizados como um fluxo lógico que pode ser iniciado por uma ação do usuário final ou pela disponibilidade do resultado produzido por uma tarefa. Como exemplo, vamos criar um processo que conecte dois agentes gerados anteriormente. O primeiro resolve uma consulta sobre tópicos relacionados a cursos online. E o segundo pega esse conteúdo e o traduz para o idioma de destino selecionado pelo usuário. Além disso, o resultado deve ser salvo em um documento do Google e enviado ao usuário por e-mail. Em seguida, acessamos o The Lab e escolhemos o projeto em que trabalharemos. Em primeiro lugar, vemos os agentes Training Research Assistant, que dá suporte à equipe de treinamento, e o agente Expert Translator, que traduz o conteúdo para qualquer idioma e o salva em um documento do Google. Bem, para criar o processo, selecionamos a opção Processos Agênticos e escolhemos New Process. O nomeamos Multilanguage Training Agent e, como descrição, indicamos que ele é um agente que traduz consultas relacionadas a cursos online para qualquer idioma. Clicamos em Save. É aqui que projetaremos o fluxo do nosso processo. Por padrão, ele inclui um nó Start no centro da tela que representa o início da interação. Clicamos no nó Start e será exibido o painel de propriedades no lado direito da tela. Devemos indicar o nome e o tipo de sinal. A opção User significa que o processo é iniciado por uma ação acionada pelo usuário, enquanto Artifact significa que o processo é acionado pela criação de um artefato específico. E o que queremos dizer com artefato? Um artefato é o resultado produzido por uma tarefa dentro do processo. Pode ser, por exemplo, um documento, uma resposta gerada por um agente ou qualquer outro tipo de conteúdo estruturado que represente uma entrega dentro do fluxo do processo. No nosso exemplo, queremos que o usuário possa inserir uma consulta, portanto, indicamos User. E precisamos definir uma variável de processo para armazenar essa consulta. Para isso, se nos posicionarmos no nome do processo, poderemos editar seus detalhes e também as variáveis. Em seguida, definimos a variável UserQuestion, do tipo string. Em nosso exemplo, então, indicamos UserInput como o nome do sinal e User na lista suspensa Type. Bem, a próxima etapa é adicionar uma tarefa. Uma tarefa em um processo agêntico representa uma unidade de ação que é executada como parte do fluxo geral. Ela pode envolver diferentes atividades, como invocar um agente, solicitar informações do usuário, executar uma ferramenta externa, processar dados ou gerar um artefato como saída. Observe que, ao passar o mouse sobre o Start, 4 pontos de ancoragem são mostrados ao redor dele. Por sua vez, ao passar o mouse sobre qualquer um deles, vemos um menu de contexto. Escolhemos Task para adicionar um novo nó de tarefa ao processo. Essa tarefa representa a primeira ação a ser executada quando o processo é ativado. Ela abre automaticamente o painel de propriedades que nos permite configurar os detalhes da tarefa. Também é possível adicionar uma tarefa arrastando-a da toolbox na borda inferior esquerda. Em seguida, precisamos configurá-la. Cada tarefa pode ter entradas como artefatos gerados por tarefas anteriores ou dados do usuário. E também pode ter saídas como novos artefatos ou ações que acionam tarefas subsequentes. Para configurar a tarefa, então, devemos preencher os campos disponíveis no painel de propriedades. Devemos indicar um nome e, em nosso exemplo, inserimos Agent Response. Em seguida, devemos selecionar o agente que queremos invocar. Quando clicarmos em Select, veremos os agentes previamente definidos no projeto atual.
Em nosso caso, escolhemos Training Research Assistant, que será o agente que usará essa tarefa para responder à consulta do usuário sobre treinamento online. Em seguida, preenchemos os campos da tarefa que nos permitem definir sua função com precisão e que são combinados com os recursos do agente selecionado. Também indicamos uma descrição. Por exemplo, fornece informações sobre estrutura e dinâmica para cursos online. Em seguida, como o contexto da tarefa, podemos incluir informações relevantes, como detalhes do processo geral ou considerações que o agente precisa levar em conta. No nosso caso, podemos incluir que essa tarefa faz parte de um fluxo de trabalho da equipe de treinamento. Na caixa de instruções, devemos fornecer diretrizes claras para o agente executar a tarefa. Por exemplo, receba a consulta do usuário e retorne uma resposta clara e bem estruturada de nível profissional. Você pode usar diferentes estilos e marcadores para estruturar a resposta. Os exemplos permitem definir pares de entrada e saída que ajudam o agente a entender o tipo de resultado esperado. Para adicionar um exemplo, clicamos em Add. Embora essa seção seja opcional, é recomendável incluir pelo menos um exemplo quando a saída precisar seguir uma estrutura ou um estilo de formatação específico. Em seguida, temos os inputs para a tarefa. Aqui podemos indicar um artefato que funciona como entrada, se a tarefa exigir o trabalho com algum conteúdo gerado anteriormente. No nosso caso, indicamos UserQuestion como entrada, que, lembre-se, corresponde à variável com o conteúdo fornecido pelo usuário ao ativar o processo. Como esse é o material inicial a ser processado, ele deve ser configurado como a entrada da tarefa. Quanto aos outputs, esse é um campo que garante que a tarefa gere uma saída que possa ser usada nas tarefas seguintes do processo. Em nosso exemplo, a saída pode ser um artigo ou algo semelhante que contenha a resposta do agente. Em seguida, especificamos um artefato chamado Response Content. Bem, concluímos a definição dessa tarefa. Para continuar o processo, devemos adicionar uma nova tarefa seguindo o mesmo procedimento que acabamos de ver. Essa nova tarefa usará o agente Expert Translator para traduzir o artigo para o idioma de destino indicado pelo usuário. Em seguida, selecionamos o agente e indicamos Translate Training Document como o nome da tarefa. Como descrição, dizemos que ela traduz um artigo para o idioma de destino indicado pelo usuário. Como contexto, podemos dizer que essa tarefa é executada após a obtenção de uma resposta para a consulta inicial. Sua meta é tornar o conteúdo acessível no idioma indicado, mantendo a estrutura e a legibilidade. Nas instruções, indicamos que deve traduzir o conteúdo fornecido para o idioma de destino e deve manter o formato e a estrutura. Além disso, o resultado deve ser claro, profissional e fácil de ler. Também indicamos que deve salvar o conteúdo traduzido em um documento do Google e enviá-lo ao usuário por e-mail. É importante observar que essa sintaxe, Final Language, se refere a uma variável de processo que deve ser definida como fizemos antes. É importante lembrar que as instruções indicadas aqui estão integradas às instruções indicadas no próprio agente. A entrada dessa tarefa é dada pela saída da tarefa anterior, ou seja, pelo artefato Response Content. E quanto à saída dessa tarefa, indicaremos um novo artefato chamado Translated Content. Bem, agora poderíamos simplesmente adicionar um nó finish para encerrar o processo. Mas, em vez disso, vamos definir uma etapa intermediária adicionando um nó de evento antes de terminar. Um nó event atua como uma pausa intermediária no processo e pode ser acionado pela geração de um artefato específico ou por uma ação do usuário. Nesse caso, definimos o tipo usuário, o que significa que o processo aguardará até que o usuário final confirme que deseja continuar com a próxima etapa.
No exemplo, queremos que o usuário confirme o fim do processo. Portanto, adicionamos um nó do tipo evento e é aberto o painel de propriedades que nos permite definir o evento que acionará a próxima ação. Adicionamos um nome descritivo, por exemplo, Translation is ready. Como já mencionado, no campo Type, selecionamos User. Agora, para concluir o processo, adicionamos um nó Finish após o evento. Neste ponto, estamos prontos para testar o comportamento do processo da perspectiva do usuário final. Na parte inferior, pressionamos Run Test. E o painel de teste é aberto, onde simularemos a interação com o processo agêntico. Completamos o assunto com um título ou uma breve descrição. Fazemos uma consulta, por exemplo. Qual é atualmente a melhor plataforma para a oferta de cursos online? E indicamos o italiano como o idioma a ser traduzido. Depois que os campos são preenchidos, pressionamos Run para iniciar o processo. Se olharmos, veremos a tarefa em execução destacada. Ela processa a primeira tarefa. Depois passa para a segunda tarefa. E para quando atinge o nó de evento. Nesse ponto, o processo aguarda a confirmação do usuário para continuar. Como podemos ver, uma seção Translation is ready aparece com um botão Send próximo a ela. Para continuar e concluir o processo, devemos clicar no botão Send. Isso confirma que a tradução está pronta e ativa a próxima etapa do fluxo, que, nesse caso, é chegar ao nó de conclusão. Vemos o documento que nos foi enviado por e-mail para a conta de e-mail indicada nos parâmetros da configuração das ferramentas do Google Drive. Bem, testamos e validamos o processo, portanto, pressionamos Publish para publicá-lo. A execução de um processo com todas as suas etapas e status está registrada no back-office do Globant Enterprise AI. Acessamos o projeto correspondente e escolhemos a opção Processes. Aqui vemos o registro de todas as instâncias de execução do processo com seu nome. Assunto, Casto, duração, data e hora de início e término. Se selecionarmos uma dessas entradas, poderemos ver suas informações gerais, os artefatos envolvidos e o histórico de atividades. Aqui podemos consultar as etapas registradas em cada atividade e também consultar o debug.